basicamente continuação, tanto da mensagem que pregamos quarta-feira passada aqui, quanto também né, da mensagem que nós pregamos em Taguatinga domingo à noite, que foi a mesma mensagem que Deus tocou o nosso coração para pregar. Eu fiquei meio relutante, porque já havia pregado aqui na quarta-feira, mas aí domingo à noite não teve jeito, né? Deus falou, é essa mesmo, meu filho, né? Tá querendo o quê, né? Tá relutando por quê? É essa mesmo, né? Então aí nós pregamos ela também domingo à noite, e foi muito bom também, né? Ela nunca sai igual, né? A gente pode pregar a mesma mensagem 10 vezes, vai ser 10 mensagens com bastante diferenças em algumas partes, né? Ok, nós começamos a pregar semana passada, quarta-feira, sobre o tema O Segredo para Ser Frutífero. O segredo para ser frutífero. E o nosso texto é Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92, versículo 12 ao versículo 15. Salmo 92, versículo 12 ao versículo 15 nos diz o seguinte: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos, Pai, abençoe mais uma vez, Senhor, esta mensagem, que possa ir de encontro a cada coração dos que estão aqui presentes, daqueles também que estão acompanhando pelo Facebook, ou estarão assistindo posteriormente a mensagem, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Pai, abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, nós vamos dar uma repassada no que nós já passamos da mensagem. Vamos passar rapidamente o que já vimos e vamos então dar continuidade nesta mensagem nesta noite. Nós vimos que existem cerca de 1000 espécies de palmeiras, né? Uma das árvores apresentadas aí em Salmo 92. E essa palmeira especialmente deve ser a tamareira, cujo fruto é a tâmara. Ela atinge cerca de 15 a 30 metros de altura, produz de 100 a 200 anos, né, os seus frutos, e ela realmente abençoa muitas pessoas, né, com todas as partes da árvore. E ela prospera em oásis, né, interessante, ela prospera no deserto. E vimos também o cedro do Líbano, né? Cedro do Líbano, que é uma árvore também majestosa que encontramos especialmente nas regiões montanhosas do Líbano, Síria e Turquia. Esta árvore vive centenas de anos e é considerada também um símbolo de força e eternidade. A Bíblia usa aqui em Salmo essas duas árvores, tanto a tamareira, né, no caso é chamada de palmeira, quanto também o cedro do Líbano, para tipificar aí o cristão, o salvo em Cristo Jesus, aquele que realmente já foi resgatado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E nós perguntamos aos irmãos, né, o que era, né, que essas duas árvores tinham em comum, o que essas duas árvores tinham em comum, e nós chegamos à conclusão que é a raiz. Então, as duas árvores têm suas raízes em comum. As raízes, no sentido espiritual, fala da profundidade da vida cristã, arraigada em Cristo e dependente de Cristo. E vimos aí o Colossenses 2, 6 e 7, mostrando no versículo 7 principalmente, que diz: arraigados e sobreedificados nele, ou seja, em Cristo Jesus. E nós então vimos aí a primeira característica, semana passada, da raiz. A primeira característica que nós vimos da raiz é a invisibilidade, ou seja,
ela fica aí embaixo da terra e ninguém vê, e muito menos ninguém exalta ou fala algo sobre a raiz, né? Mas geralmente nós falamos dos frutos, falamos das folhas, falamos até do tronco, mas ninguém chega numa árvore e, nossa, mas que raiz bonita, que raiz majestosa. Não, ninguém faz isso, né? Porque ela também fica escondida, sim? Sim, a mandioca é outra história, né? Mas, então, ela fica escondida, ela fica no oculto, mas tem uma grande função na árvore, a raiz. E nós falamos muitas coisas, né, com respeito à raiz, não vou aqui repetir tudo, né, sobre a raiz, mas algo que eu quero deixar bem claro: troncos, galhos, folhas e até mesmo flores e frutos, tudo pode ser cortado, que eles vão renascer de novo. Mas se você tiver um problema na raiz, se a raiz for arrancada, ou se a raiz morrer, não há solução para aquela árvore. Lembrando, né, que a mensagem, nessa característica da raiz ser invisível, é que nós precisamos nos preocupar com o nosso interior, aquilo que é invisível em nossas vidas, aquilo que as pessoas não veem em nós, mas Deus vê. Ou seja, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vimos também uma ilustração, né? Falamos sobre Jó, porque Jó também, ele se coloca como uma árvore que foi cortada, foi devastada, mas que renasceu. Comentamos sobre a vida dele, que Deus basicamente deixou aí o diabo tirar tudo dele, mas depois ele renasceu, né? Lá no capítulo 42, né? Deus devolve tudo de volta para ele em dobro. Então, mostrando que o que importa é a raiz. O que importa na nossa vida espiritual é como nós estamos enraizados em Cristo Jesus. Como nós lidamos com Deus intimamente e não naquilo que é aparente às pessoas. Algo interessante sobre o cedro do Líbano, que eu preciso lembrar, é que ele, nos 3 primeiros anos, as raízes crescem para baixo, né? As raízes crescem 1,5 metro de profundidade, enquanto que a planta tem apenas ali uns 5 centímetros, né? Porque ela dá preferência em enraizar, em se fortalecer, para depois, então, crescer o seu tronco, os seus galhos para cima. A mesma coisa nós, né? Precisamos dar muita ênfase à nossa raiz. Como que nós estamos com Deus? Para depois deixar isso ser aparente para as pessoas. Falamos sobre o menininho, né? Que queria comprar aqueles balões, ilustrando aí, e ele ficava em dúvida sobre qual balão escolher. E ele escolheu o azul, depois o amarelo, depois o verde, né? Não sabia qual cor. Quando então o vendedor ficou nervoso, porque ele falou: olha, mas por que essa indecisão quanto ao balão? Aí o menino falou: não, mas eu quero a cor que vai fazer ele voar mais alto. E aí o vendedor falou: mas não, o balão, o que faz o balão voar mais alto não é o que está por fora, e sim o que está por dentro. Então isso é a mesma coisa nós, né? O que nos faz realmente crescer espiritualmente não é o que está por fora, e sim o que está por dentro e como nós lidamos com Deus intimamente. Continuando então a mensagem, daqui para frente, nós vamos ver hoje mais 2 características da raiz. E a segunda característica então da raiz é a dependência. Dependência. Principalmente aí falando sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele suporta muito calor. Ele suporta muito vento. As suas raízes, dependendo aí da chuva, as suas raízes, não dependem, né, da chuva, principalmente em épocas de seca, né? Porque as suas raízes, elas vão buscar água nos lençóis freáticos. Elas se aprofundam até chegar nos lençóis
freáticos, onde ali então vai ter muita, mas muita água potável, água em abundância. Irmãos, e isso não me faz lembrar que Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. O cedro do Líbano, ele coloca isso como a primazia, procurar um lugar onde possa achar água em abundância. Aprendemos então com o cedro do Líbano que temos que viver do que cremos e não do que vemos. É quase dizer a mesma coisa, né? Viver pela fé e não pela vista. Porque o cedro do Líbano, ele procura levar a sua raiz até as águas mais profundas, aonde vai ter abundância de água. Salmo 92, versículo 12, a Bíblia nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. É um tipo realmente perfeito sobre o cristão, principalmente sobre o cristão que coloca a sua dependência na força que Jesus nos dá, naquilo que Deus pode nos dar. Em João 7, versículo 38, também a Bíblia nos diz, Jesus disse, né, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso é a coisa mais importante, irmãos. Procurarmos colocar nossas vidas em Jesus Cristo. Se você ainda não é salvo, você não tem como frutificar jamais. Precisa colocar as suas raízes em Cristo. Precisa colocar a sua vida, a sua alma em Cristo. Precisa recebê-lo como Salvador de sua alma. E assim, esse Salmo 92 pode realmente servir para você. Aí você vai ser um justo que poderá florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Apesar do cedro do Líbano enfrentar fatores externos extremamente desfavoráveis, enfrenta muita dificuldade o cedro do Líbano. Por exemplo, como a ausência de chuva. Então, mesmo com essas dificuldades, ele busca, irmãos, e encontra as águas mais profundas. Isso nos faz lembrar Jeremias capítulo 29, versículo 13, que nos diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Lembra daquela ilustração que eu falei sobre o senhorzinho e aquele jovem perguntando como buscar a Deus? E aí ele então enfiou a cabeça do jovem dentro de um balde de água, e o jovem procurando o ar não via, e de repente o senhorzinho larga, né, a sua cabeça e fala: é assim que você tem que buscar a Deus, da mesma forma que você buscou o ar dentro desse balde d'água. Isso é buscar a Deus com todo o vosso coração, irmãos. Segundo Crônicas 26, também versículo 5, nos diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está falando do rei Uzias, um dos grandes reis que passou também por Israel, e ele buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. O cedro do Líbano, ele busca águas, e essas águas fazem com que ele prospere, né? As suas folhas ficam verdes, as suas flores ficam bonitas, os seus frutos, né, são aparentes, e ele pode então fazer uma grande diferença, como nós falamos na semana passada, na sua região. Muitos cristãos se acham capazes, infelizmente, muitos cristãos se acham capazes na superfície da sua indiferença. Muitos cristãos se acham capazes na superfície da preguiça, eles não sacrificam para buscar a água viva. Eles não sacrificam para realmente buscar a Deus de todo o coração. São crentes preguiçosos, espiritualmente falando. Muitos cristãos também, eles se acham capazes no conformismo,
na superfície do conformismo, estão tão conformados, tanto com esse miserável mundo, quanto com seus pecados, quanto com a sua medíocre vida espiritual. E outros estão conformados e se acham na superfície da sua apatia. São crentes apáticos. Custam mover alguma coisa. Custam reagir de uma forma favorável para Deus. Mas só aqueles que têm sede de Deus, como o cedro do Líbano tem sede da água, só aqueles que realmente têm uma verdadeira sede de Deus, só aqueles que buscam a Deus de todo o coração, só esses, irmãos, vão achar as águas mais profundas, só estes vão prosperar espiritualmente. Mas se nós continuarmos preguiçosos, apáticos, conformados com a nossa vida espiritual, vamos ficar secos. E vamos cada vez mais perder a nossa beleza espiritual, as nossas folhas vão cair. Você já viu uma árvore seca? Como é horrível, né? Só tem os galhos lá, não tem folha, não tem flores, muito menos frutos. E muitos crentes estão assim. O problema é que muitos crentes estão assim, secos, sem a água viva, sem realmente beber da água viva diariamente, não para a salvação, mas realmente para estar cada vez mais íntimo com Jesus, e ainda estão tranquilos. Está tudo bem, pastor, não tem problema não, está tudo bem, graças a Deus. É um problema muito sério, muito sério. Mas a terceira característica da raiz, e última característica também da raiz, que nós vamos colocar aqui para os irmãos, é a capacidade. A capacidade, principalmente aí do cedro do Líbano. Há informações de que muitas árvores, elas crescem, né, as suas raízes, mas quando elas atingem, então, uma determinada rocha, elas param de crescer. Muitas árvores são assim. Mas o cedro do Líbano não. O cedro do Líbano, quando encontra uma rocha, ela continua a crescer. Ela dá a volta na rocha e abraça a rocha e continua a crescer. Olha o que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 48. Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 48. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha aqui, 3 características de uma pessoa. É alguém que vai até Jesus, é Jesus que está dizendo essas palavras, é alguém que ouve as palavras de Jesus, mas não só, ele não vai até Jesus, ele não só ouve as palavras, mas ele observa. Ele quer agir conforme as palavras de Jesus. Então Jesus, aqui ele diz, olha, eu vou mostrar a quem se compara uma pessoa desse jeito. E aí no versículo 48 diz, é semelhante. Essa pessoa é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, irmãos, e pôs ali os alicerces sobre onde? Sobre a rocha. O que o cedro do Líbano faz? Vai bem fundo. E se ele encontra a rocha, ele abraça essa rocha e continua a crescer. A Bíblia diz aí que o homem que ouve a palavra de Deus, observa, né, obedece, ele é como um homem que edificou sua casa, no caso a casa aqui é a sua vida, né? Edificou a sua vida, cavou bem fundo, abriu bem fundo, né? Pôs os alicerces sobre a rocha. E o que a Bíblia diz sobre esse homem também? Diz que quando vem então uma enchente, quando essa enchente bate com ímpeto, né, com grande força na vida desse homem, no caso aí colocando como casa, né, simbolizando a vida, não pode de maneira alguma abalar. Irmãos, a Bíblia não falou aqui derrubar.
A Bíblia não falou derrubar este homem, mas falou abalar. Algo abalado ainda continua em pé. Ele não cai. A Bíblia diz que este homem, ele nem abalado vai ser, muito menos cair. Por quê? Porque está fundado sobre a rocha. Isso a gente não vê. Isso a gente não vê. O cristão sempre está buscando um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E se não está, tem algum problema espiritual sério. O cristão sabe que estar alicerçado em Cristo o fará suportar todas as tempestades da vida. Repito, todas as tempestades da vida. Mas precisa estar alicerçado em Cristo. Mas se você colocar a sua raiz, se você alicerçar a sua vida nos bens materiais dessa vida, com certeza vai vir as enchentes, vai vir os ventos, vai vir o sol quente e vai abalar ou até mesmo derrubar você facilmente. Se você colocar a sua raiz em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, você vai cair. Você não vai não só cair, né? Mas vai ser abalado, né? Como diz ali na Bíblia. Porque o cristão, o homem que coloca a sua casa, a sua vida na rocha, nem abalado vai ser. Então, contrapartida, por que muitas vezes nós somos abalados, irmãos? Porque muitas vezes acontecem coisas ao nosso redor, problemas financeiros, saúde, problemas familiares, lutas espirituais, tentações. E por que nós somos abalados? Porque há problema na raiz. A raiz não está abraçada na rocha, mas talvez chegou ali e parou de crescer. Parou de crescer. Irmãos, a coisa mais triste para um cristão é quando ele para de crescer. É quando ele não aprende mais. É quando ele não obedece mais. É quando ele não alcança novos setores espirituais na sua vida. Mas chegou ali em um certo ponto, estagnou, não vai mais nem que se empurrar. É a maior tristeza na vida de um cristão, que certamente vai secar. Certamente vai secar. Quanto mais abraçados, irmãos, a rocha, que é Jesus Cristo, mais firme nós vamos ficar. Concluindo, você está preocupado com seus frutos? Você se preocupa com os frutos? Se preocupa realmente se está frutificando em Cristo Jesus? Se está dando frutos realmente honrosos, bonitos, viçosos? Então, se você está, começa a se preocupar primeiro com a sua raiz. Não estou dizendo aqui que o fruto não é importante. Sim, é importante. Mas se tiver problema na raiz, não adianta preocupar com o fruto. Então comece a se preocupar com a sua raiz, com a sua intimidade, com a sua ligação com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Como está a sua raiz espiritual? Como está a sua intimidade, a sua ligação com Cristo? Está realmente enraizado em Cristo? Está realmente a sua raiz abraçado em Cristo, de forma que não tem como escapar? Continua a crescer em volta de Cristo? Os frutos aparecem naturalmente quando a raiz está bem enraizada, recebendo alimento, recebendo a água viva. Busque a Deus então intimamente e dependa só dele. Dependa só de Deus. Como foi falado, né? Não dependa das suas forças. Não dependa do que você sabe fazer ou não sabe. Não dependa dos seus recursos financeiros.
Dependa somente de Deus. Como você tem enfrentado as tempestades da vida? Como você tem reagido? Tem sido abalado pelas tempestades que chegaram na sua vida, chegaram na sua família, chegaram nos seus filhos? Abrace a rocha, que é Jesus Cristo, para suportar todas as tempestades da vida. Abrace. Vamos dar, irmãos, maior atenção ao que está no nosso interior, para que assim o nosso exterior esteja saudável, esteja cheio de folhas, folhas verdinhas, bonitas, esteja cheio de flores, flores que dão o perfume de Cristo, esteja cheio de frutos, e frutos que permaneçam, frutos viçosos, bonitos. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar, e eu termino com João, capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E Salmo 92, lembrando o nosso texto: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. E para quê? Versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Oremos, Pai.